Provavelmente você já ouviu falar de pastores que cobram para pregar a palavra de Deus nas igrejas ou em eventos. E eu quero dizer o seguinte: a pregação da palavra de Deus é um chamado sagrado, uma missão que transcende interesses financeiros ou ambições pessoais. No entanto, temos observado uma prática preocupante: pastores, pregadores exigindo cachê para pregar em igrejas ou eventos. Isso contradiz o próprio exemplo de Jesus Cristo e também dos apóstolos. Eles pregaram sem exigir nada em troca. E nesse vídeo, vamos aqui refletir, à luz da palavra, sobre o que significa pregar com integridade, sem cobrança, e como devemos lidar com as questões práticas de ajuda e também de sustento. Antes, eu gostaria que você já clicasse no joinha, também compartilhasse esse vídeo e peço que você também se inscreva no canal, por favor, caso você não seja inscrito. Vamos ao assunto de hoje. A pregação do Evangelho não é um negócio. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus instruiu os seus discípulos com palavras claras: de graça recebestes, de graça dai. Essa instrução deixa evidente que o dom da palavra é dado por Deus e não deve ser usada como uma fonte de lucro. Quando transformamos a pregação em um meio de negociação, corremos o risco de comercializar aquilo que é sagrado. Exemplo dos apóstolos. O apóstolo Paulo é um exemplo poderoso de como devemos agir como pregadores. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, ele diz: qual é, pois, o meu galardão? Que pregando o Evangelho, eu apresente o Evangelho de Cristo gratuitamente, para não abusar do meu poder no Evangelho. Paulo, ele abriu mão de direitos que poderiam ser seus como apóstolo, para que nada impedisse o avanço do Evangelho. Ele trabalhava como fazedor de tendas para sustentar-se. Isso está escrito em Atos, capítulo 18, versículo 3, demonstrando humildade e comprometimento com o reino. A ajuda é diferente de cobrança. Enquanto a pregação não deve ser cobrada, a igreja que convida o pregador pode e deve demonstrar cuidado e também gratidão de maneira espontânea. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma: digno é o trabalhador do seu salário. Isso significa que é justo que aqueles que pregam a palavra sejam ajudados em suas necessidades básicas, como transporte, hospedagem e alimentação. Essa ajuda, no entanto, deve ser voluntária, não uma exigência ou um condicional para o ministério. Existe um perigo muito grande de comercializar o Evangelho. Quando a palavra de Deus ela se torna uma mercadoria, perde-se o foco no verdadeiro objetivo do ministério, que é salvar almas. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, somos advertidos sobre falsos mestres que fariam do Evangelho um meio de lucro. O texto diz: em sua ganância, eles explorarão vocês com histórias inventadas. Isso nos alerta contra o uso da pregação como fonte de enriquecimento pessoal. Agora, devemos pregar com o coração de servo, o coração de um verdadeiro servo de Deus. Pregar deve ser um ato de amor e também de obediência a Deus. Quando pregamos,
devemos ter o coração de Isaías, que respondeu ao chamado do Senhor dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isso significa colocar o reino acima de interesses pessoais e confiar que Deus suprirá nossas necessidades. É preciso fazer o apelo ao corpo de Cristo. Como igreja, devemos valorizar aqueles que dedicam suas vidas ao ministério, mas sem compactuar com a prática de cobrar para pregar. Ofereçamos ajuda prática de maneira espontânea. De repente, um tanque cheio de gasolina, uma refeição quentinha, um lugar para descansar e, se possível, uma oferta de amor. Essas atitudes não são obrigatórias, mas expressões de cuidado e gratidão. A conclusão disso tudo é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de entrega ao pregar, curar e salvar sem pedir nada em troca. Como seus seguidores, somos chamados a fazer o mesmo. Devemos refletir: estamos pregando para servir ou para ser servidos? Que possamos voltar à essência do Evangelho, pregando com amor, verdade e gratidão. Lembre-se, a palavra de Deus não tem preço, mas tem valor eterno. Façamos nossa parte como servos fiéis, glorificando a Deus em tudo. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Que esta mensagem toque o seu coração e motive uma mudança de atitude. Vamos resgatar a simplicidade e a pureza do Evangelho, pregando por amor e não por interesse. Essa mensagem eu transmito ao coração de todos os pregadores. Que cada um tenha consciência do verdadeiro motivo da pregação do Evangelho. Que Jesus ilumine a todos. Que Deus vos abençoe mais e mais. E até a próxima oportunidade. Um forte abraço.